Por que frequentar a igreja é essencial? Parte 3. A importância de frequentar a igreja é enfatizada em Mateus capítulo 28, versículo 20, onde Jesus orienta seus discípulos a propagar os ensinamentos que ele deixou, destacando o valor do envolvimento e do compromisso com esses princípios, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O versículo citado é parte da Grande Comissão, onde Jesus envia seus seguidores para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele ordenou. Assim, a igreja funciona como espaço vital para o ensino das doutrinas de Cristo, baseadas em sua palavra, promovendo o crescimento espiritual mútuo. Ao frequentar a igreja, os cristãos têm a oportunidade de aprender mais sobre a Bíblia e a aplicar os ensinamentos de Cristo em suas vidas. Isso cumpre diretamente o mandamento de ensiná-los a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa instrução de Nosso Senhor oferece uma base sólida para os crentes se protegerem contra ensinos enganosos, especialmente nos últimos dias. Essa instrução é ainda mais enfatizada em várias outras passagens da Palavra de Deus. Em Salmos 119, versículo 105, diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Este versículo citado ilustra a palavra de Deus como guia e iluminação em nossa vida espiritual, oferecendo direção e sabedoria em tempos de incerteza. Assim sendo, vamos continuar pontuando alguns princípios bíblicos que revelam a importância da participação na igreja, onde os crentes recebem a instrução da palavra de Deus, que é a luz que ilumina a nossa trajetória contra todo e qualquer engano. 9. Fidelidade aos ensinamentos genuínos de Cristo. A palavra genuíno refere-se à qualidade como sinceridade, autenticidade e integridade. A exortação de Jesus para guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado implica uma fidelidade aos seus ensinamentos genuínos. Isso serve como escudo contra doutrinas distorcidas ou inovações que desviam das verdades fundamentais do Evangelho. Os crentes são chamados a estudar a Bíblia e compreender profundamente a doutrina de Cristo para poderem identificar e rejeitar qualquer que seja o ensinamento falso. 10. Advertências sobre falsos mestres. O Novo Testamento contém várias advertências sobre os falsos mestres e falsos profetas. Por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz: "E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade." O apóstolo Pedro adverte que, assim como houve falsos profetas entre o povo, também haverá falsos mestres entre os crentes que introduzirão heresias destruidoras. As advertências feitas pelo apóstolo Pedro contra os ensinos dos falsos mestres e profetas ressaltam a necessidade de vigilância e discernimento. Essas qualidades são fundamentais e podem ser desenvolvidas através da participação ativa dos crentes em sua igreja, bem como pelo estudo aprofundado da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta prática fortalece a fé e equipa os crentes para identificar e resistir às falsas doutrinas que estão surgindo nestes últimos dias. 11. Discernimento espiritual. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, somos aconselhados: "Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo." Isso enfatiza a importância do discernimento espiritual, que é desenvolvido através de uma relação íntima com Deus e um conhecimento profundo de sua palavra. O texto bíblico destaca a importância do discernimento espiritual entre os crentes. Este chamado para testar se os espíritos são de Deus reflete a necessidade de uma compreensão profunda e cuidadosa das verdades espirituais que muitas vezes são confrontadas por ensinamentos e influências enganosas. Além disso, a participação ativa na igreja é crucial nesse contexto, pois oferece várias ferramentas que fortalecem esse discernimento.
A Igreja de Cristo proporciona um ambiente de suporte mútuo, onde os membros podem compartilhar seus testemunhos e experiências, ajudando-os mutuamente a identificar o que é verdadeiramente de Deus. Além do mais, o ensino regular da palavra, através das mensagens, estudos bíblicos e o compartilhamento nas reuniões, ajudam a aprofundar o conhecimento dos crentes sobre as Escrituras, equipando-os com a sabedoria necessária para discernir entre os ensinamentos verdadeiros e os falsos. Portanto, a participação ativa na igreja não é apenas sobre o cumprimento de rituais ou participação em serviços. É um componente vital para o crescimento e a proteção contra o engano e as decepções que podem desviar os crentes de sua fé. Ao se envolverem ativamente, os membros da igreja cultivam uma fé robusta, fundamentada em uma compreensão clara e sólida da palavra de Deus. 12º, o papel da igreja e da liderança espiritual. No livro de Tito, capítulo 1, versículos 9 a 11, diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme à doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. A igreja tem o papel de ensinar e reforçar a sã doutrina, conforme instruído nas epístolas pastorais 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Os líderes espirituais são encarregados de proteger a comunidade contra os ensinos errôneos e distorcidos, equipando os crentes com o conhecimento e a compreensão necessária para se manterem firmes na fé em Cristo Jesus. 13º, oração e vigilância. Finalmente, a vigilância e a oração são essenciais na vida do crente para se manter fiel aos ensinamentos de Cristo. Na Bíblia, são frequentemente destacadas como práticas essenciais na vida do crente, servindo como fundamentos para manter a fé e a fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus aconselha seus discípulos a vigiar e orar, para não caírem em tentação, enfatizando a importância de estar espiritualmente em alerta e constante oração a Deus. Além disso, a participação ativa na igreja é vista como um reforço crucial para essa prática. A igreja oferece suporte, encorajamento e ensino, elementos que fortalecem a vida espiritual do crente. Portanto, a vigilância, a oração e o envolvimento na Igreja de Deus são apresentados como meios essenciais através dos quais os crentes podem manter-se firmes em sua fé e aos ensinamentos de Cristo, preparando-se para os desafios da vida e fortalecendo-se contra as distorções e tentações. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo nos exorta: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, queridos, devemos orar em todas as ocasiões com toda oração e súplica no Espírito, estando em alerta com toda a perseverança contra as astutas ciladas do inimigo. Bem, queridos, chegamos ao final da terceira parte desta mensagem. Portanto, não deixe de frequentar a sua igreja. E se porventura você está afastado da casa de Deus, reconcilia-te com Ele agora mesmo, pois o Pai amoroso te espera ansiosamente de braços abertos. Creia nisto. E se por acaso você ainda não é um inscrito em nosso canal, faça sua inscrição para não perder as próximas mensagens. E seja bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Amém.